estaria conosco e estaria em nós. Uma é a função do Espírito Santo estar conosco, no sentido de ser o nosso auxiliar, o nosso ajudador, o nosso encorajador, o nosso companheiro. A outra é o Espírito Santo estar dentro de nós, como habitando dentro de nós. Nós, com o Fernando, na sua oportunidade, falamos sobre isso. O Espírito Santo que mora dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo mesmo diz que nós somos templos do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele habita dentro de cada um de nós. E qual é a função do Espírito Santo ao morar, ao habitar, ao estar dentro de cada um de nós? O Espírito Santo ele tem várias funções. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele diz o seguinte: o Espírito Santo ele é aquele que nos ajuda a orar, que nos ensina a orar e que intercede por nós. Muitas vezes, diante das situações da nossa vida, nós dobramos os nossos joelhos para falar com o Pai, e as palavras às vezes não conseguem expressar o que estamos sentindo, as nossas necessidades, e então, em gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai. Aleluia, que coisa fantástica. E hoje eu gostaria de meditar sobre esse versículo aqui, Romanos capítulo 5, versículo 5. O Espírito Santo, olha o versículo 5, diz assim: olha, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama. Irmãos, você se perguntou se Deus te ama? Você se questionou a respeito do amor de Deus? O apóstolo Paulo diz assim: nós sabemos o quanto Deus nos ama mediante a pessoa, a ação do Espírito Santo. Olha o versículo 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher, ou encher o nosso coração de amor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito, e ele lista pelo menos 9 parcelas desse fruto. Ele fala sobre o amor, alegria, paz, benignidade, benevolência, temperança, mansidão, entre outras. Mas a primeira dessas virtudes é o amor. Os irmãos estão entendendo? Este amor, ele é a estrutura, ele é a base de toda a nossa vida cristã. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que se nós não tivermos amor, embora tenhamos todos os dons, isso nada vai funcionar, ou nada vai valer. Porque a pessoa sem o amor, ele é semelhante a um sino que soa e faz barulho, mas é vazio, não tem essência. É necessário nós termos o amor. E o amor do Pai, ele é derramado em nossos corações pela pessoa bendita do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos vivendo numa era ou numa geração onde as pessoas têm vivido uma religiosidade vazia. As pessoas até vêm à igreja, cultuam a Deus, mas elas não conseguem expressar e viver o verdadeiro amor. O apóstolo João mesmo diz em 1 João capítulo 3 que nós devemos amar não somente por palavras, mas por obras, por ação, por atitude. Nós devemos amar de forma que nós venhamos, aleluia, ter frutos desse amor. E o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5, no versículo 5, ele diz o seguinte: que nós somos cheios do amor de Deus, porque o Espírito Santo diariamente, constantemente e continuamente, ele derrama esse amor nos nossos corações. Nós sempre associamos, quando vamos pregar sobre o Espírito Santo, a primeira coisa que nós associamos é poder, línguas estranhas, revelações, manifestações dentro da igreja. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos das reações corporais, onde a pessoa pula, onde a pessoa dança, onde a pessoa fala em línguas estranhas. Mas o Espírito Santo vai muito além do que uma reação corporal. O Espírito Santo ele vai muito além, meu amado irmão, do que lágrimas.
do que você sentir arrepio na pele. O Espírito Santo continuamente ele enche o nosso coração, aleluia, do amor. Ele nos faz sentir, aleluia, o amor do Pai. Não é simplesmente o amor dos irmãos, não é simplesmente o amor pela obra. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: nós sentimos o amor de Deus pulsando dentro de cada um de nós. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus nos amou de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário. Deus nos amou a ponto de dar o seu Filho. Agora o Espírito Santo nos faz sentir esse amor. O Espírito Santo nos faz vivenciar esse amor. O Espírito Santo nos faz experimentar esse amor. Aleluia. O amor de Deus agora não é algo abstrato, não é algo ilusório, não. Agora o amor de Deus é concreto, ele é absoluto, ele é real, aleluia, dentro do nosso coração. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Sentir o amor de Deus é algo fantástico, meu amado irmão. Charles Finney foi um grande evangelista, um dos maiores evangelistas. E esse homem, o processo da conversão dele foi fantástico, porque ele lutou muito com Deus para se converter. Embora ele quisesse alguma coisa um dia, até que um dia ele, estudando para advocacia, ele fechou o escritório de advocacia, havia uma mata perto da casa dele. Ele foi para aquela mata, ele dobrou o joelho, ele começou a falar com Deus, ele queria entregar a sua vida para Deus, mas quanto mais ele orava, mais ele sentia um vazio dentro do coração dele. E ele disse que quando ele dobrava o joelho para orar, ele estava falando, tentando entregar a vida dele para Deus, mas ele sentia um vazio dentro do coração dele. Aí ele começou a entender que Deus não queria mais. Provavelmente ele deveria ter cometido um pecado, que Deus não queria mais. E quando ele se pôs de pé para ir embora, ou ele fez menção de ir embora, ele caiu em si que toda hora que ele ia orar, ele se preocupava assim, enquanto ele estava orando, ele estava no meio do mato, se era durante o dia, ele pensava que alguém poderia chegar. Então ele viu que o que estava impedindo ele de entregar a vida dele para Jesus era o seu próprio orgulho. Ele dizia: estou orando, eu estou preocupado com o que as pessoas vão falar de mim. Eu estou orando, vou entregar minha vida para Jesus, eu estou preocupado com o que as pessoas poderão falar a meu respeito. Então ele se jogou no chão e começou a gritar, dizendo: Senhor, eu quero entregar ao Senhor a minha vida, independente que as pessoas falem, eu deixo de falar. E ele começou a orar de tal forma, ele rasgou o seu coração de tal forma, naquele momento, meu irmão, que de repente ele sente a presença de Deus naquele monte, no meio daquela mata. E ele foi tão impactado com a presença de Deus, ele orou algumas horas, ele não soube mensurar ou medir o período de tempo que ele orou. De repente ele se levantou e ele foi embora. Quando ele chegou em casa, ele não sabia fazer outra coisa a não ser orar. Ele tinha um desejo de orar. Então ele entrou dentro de casa, ele foi para o escritório e ele dobrou o joelho. Quando ele dobrou o joelho, ele falou que ele foi batizado. E a declaração dele, que é muito forte, é o seguinte: quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele sentiu que passava pelo corpo dele como se fossem correntes, não elétricas, mas correntes do amor de Deus. Ele sentiu o coração dele, o corpo dele, ele sentia as veias dele pulsando, como se uma corrente elétrica passasse por todo o corpo dele, mas não de eletricidade, do amor de Deus. Os irmãos estão entendendo? O apóstolo Paulo fala assim que nós chamamos a Deus de Pai. Mas nós só conseguimos chamar a Deus de Pai, ou sentir a paternidade de Deus, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz orar e clamar a Deus e dizer: Abba, Pai, ou Paizinho querido. Aleluia. Sem o Espírito Santo, o homem pode até tentar buscar a Deus, mas Deus vai parecer ser simplesmente um Criador, alguém distante. Mas quando o Espírito Santo nos envolve com a sua graça,
com a sua misericórdia, com a sua presença, com o seu poder. O Espírito Santo, irmãos, ele enche o nosso coração, aleluia, do amor, mas é o amor do Pai. Nós sentimos o amor de Deus, aleluia, este amor que foi, aleluia, foi manifestado entregando o seu Filho na cruz do Calvário. Esse amor que é real, esse amor que é atual, esse amor que é, aleluia, que é para mim, para você. O Espírito Santo nos faz sentir o quanto Deus nos ama, e o amor de Deus pulsando, aleluia, de forma viva, de forma real dentro de cada um de nós. Meu amado irmão, que nós passamos a desejar cada vez mais é a presença dEle, é a comunhão com Ele, é a vida com Ele, é estarmos, aleluia, cada vez mais próximo dEle. Olha o que Paulo diz aqui. Eu vou ler os versículos anteriores que nós lemos. Olha, ele diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Quem se alegra em enfrentar dificuldade, irmão? Quem se alegra em enfrentar provação? Quando muitos crentes passam por luta, por prova e dificuldade, as pessoas murmuram, reclamam, se entristecem, desanima, questiona se Deus está na vida dela, se Deus está com ela, por que ela está passando por isso? Se Deus está com ela, por que ela está enfrentando essa situação? E Paulo diz o contrário: nós nos alegramos quando enfrentamos adversidades, quando enfrentamos provações, quando enfrentamos determinadas situações. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolver a perseverança. Ou seja, meu amado irmão, o resultado das lutas, das provas, é que nós vamos ficando cada vez mais fortes, no sentido de perseverar, de prevalecer, de permanecer, aleluia, na presença de Deus. O irmão do Elcir citou Jó aqui, o homem que de uma noite, aleluia, um homem que foi provado, perdeu tudo, mas ele perseverou na presença do Senhor. Nós nos alegramos porque entendemos que quando passamos prova, luta, adversidade, isso vai fortalecer a nossa perseverança, isso vai fortalecer o nosso desejo de estarmos cada vez mais na presença do Senhor. Vou continuar aqui, para nós chegarmos na conclusão do versículo 5. Pois sabemos que contribui para a nossa perseverança, e a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. Aleluia. O ano passado eu preguei uma mensagem, não sei se você se lembra, com o título foi o seguinte: deserto, a escola do Espírito Santo. Porque Mateus capítulo 4 diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Porque no deserto o nosso caráter é formado. Vocês não estão me pegando? No deserto. Oh, glória a Deus. Esse evangelho, eu vou falar assim para alguns irmãos, não quero que os irmãos concordem comigo, mas é a minha opinião. Que de alguns anos para cá, o evangelho que está sendo pregado é o evangelho de água com batata. É o evangelho fraco. É o evangelho extremamente, parece miojo. As pessoas vêm na igreja, por isso estão mudando, né? Muda a cor da parede, coloca luz para lá, luz para cá, e o povo dança, o povo pula, mas sai da igreja, sai vazio, sai fraco, sai destemperado. Por quê? Porque isso mexe com o corpo, mas não fortalece a alma. Porque o que fortalece a alma é a palavra de Deus. Isso que eu estou pregando essa noite é a palavra de Deus, meu amado irmão. Eu estou dizendo isso porque parece que servir a Jesus é viver um mar de rosa, é melzinho com chupeta, é uma coisa fácil. Não é, meu irmão. A Bíblia apresenta que servir a Deus não é fácil, não é brincadeira. Jesus mesmo diz: no mundo tereis aflições, aleluia. Nós iremos enfrentar luta, prova, adversidade, crise, aleluia, em uma série de situações em todas as áreas. Nós iremos enfrentar crise financeira, crise conjugal, nós iremos enfrentar problemas de saúde, nós iremos enfrentar problemas ministeriais e até espirituais. Mas tudo isso é para quê? É para forjar e formar o nosso caráter. Aleluia. Glória. Mas quando nós perseveramos, aleluia. Vou continuando aqui. E a perseverança para produzir o caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. A minha Bíblia, a versão é um pouco diferente. O caráter fortalecido
ele produz esperança. Aleluia. Os irmãos estão me entendendo? Produz esperança. Eu estava pregando na nossa igreja sede, e eu estava falando como as pessoas têm uma visão de si mesma, quando na verdade é totalmente equivocada aquela visão que ela tem. Por exemplo, esse recente batalha no WhatsApp, tem muito crente bambam. Tem muito crente bambam. Muito crente bambam. O que é o crente bambam? Não sei se você acompanhou alguns meses atrás, acho que no mês passado, houve uma luta do Bambam e do Popó. O Popó é um grande juiz, e o Bambam não. O Bambam é um. Mas durante um ano e meio, esse Bambam disse: não, eu vou entrar no ringue, eu vou arrancar a cabeça. E você só precisa pegar uma mão minha na cara dele e eu vou derrubar. Porque não, eu vou ficar famoso. Eu vou surpreender o mundo. Chegou o dia, subiu em cima do ringue, 36 segundos, o camarada estava derrotado, caiu, desfalecido. Tem muito crente que é assim, não passou porque eu sou forte, não passou porque eu posso, porque eu tenho, porque eu sou. Aí tem uma luta de nada, uma provaçãozinha qualquer, o camarada desabala, ele abala, ele desaba, ele desanima, ele se entristece. Aí você fala: meu Deus, é um crente bambam. É o que Jesus disse para a igreja de Sardes: você tem nome de vivo, mas você está morto. É o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia: você diz, rico sou e de nada tenho falta, quando na verdade tu és um pobre, nu, desgraçado e miserável. Ou seja, a pessoa tem uma visão de si, mas na realidade está completamente equivocada quem ela realmente é. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Que modo eletrônico? Que a esperança produz, o caráter aprovado, o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos. Ou seja, posso ser provado, na presença de Deus, o meu caráter é fortalecido, isso alimenta a minha esperança. Aleluia. Houve um homem, eu já tenho que finalizar essa palavra, houve um homem, no começo da era cristã, fugiu o nome desse personagem, eles prenderam esse homem, ele tinha 86 anos. O imperador romano mandou por uma caça, nos carrascos, amarraram em uma estaca, colocaram fogo nele, mas antes de fazerem isso, tentaram que eles abandonassem a fé cristã. Ele tinha 86 anos, tentaram de todas as formas que ele renunciasse à fé em Cristo. E ele disse: olha, eu tenho 86 anos, e o meu Deus só me fez coisas boas. Eu posso negar? Ele está morrendo por Cristo, mas ele não entende que aquela cruz, aquela morte, é culpa de Deus. Pelo contrário, é os homens. É os homens. Meu amado irmão, por mais luta, prova e adversidade que você passa, Deus está no controle. E por que Deus está no controle? Porque Ele te quer mais próximo dele. Ele te quer mais perto dele. Às vezes nós somos aquele filho rebelde, nós somos aquele filho desobediente, às vezes nós somos aquele filho que não queremos estar tão próximo do pai, mas o pai nos quer mais próximo dele. E aí ele permite que situações adversas aconteçam, não porque ele não nos ama, pelo contrário, ele está fazendo isso para que você entenda que ele te ama. Ele te ama, ele quer você perto dele, vivendo com ele, andando com ele, estando com ele. Aleluia. E quando você entende isso, você permanece, prevalece diante de luta, de prova de Cristo, e vencendo a crise, aleluia, a perseverança se tornando mais forte, a esperança nasce cada vez mais viva e fortalecida, e você, aleluia, tem esperança. Por quê? Porque o Espírito Santo foi no bom sentido. O Espírito Santo alimenta a tua alma com amor. Aleluia. Eu sei que você gostaria que eu falasse para você: o Espírito Santo alimenta você com dinheiro, o Espírito Santo alimenta você com posição social, o Espírito Santo alimenta você colocando você como cabeça. Mas olha isso, o texto diz, o que o texto diz é que o Espírito Santo alimenta você com o amor de Deus. Você sente esse amor vibrando
vibrante, queimando dentro de você, aleluia. Você é amado por Deus, você é amado por Deus, e você sabe que é amado, não porque simplesmente eu estou falando dessa pregação, mas dentro de você sente esse, aleluia, esse amor vivo, pulsante, aleluia, aleluia, cada vez mais real dentro de você. Quem está fazendo isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, como se o Espírito Santo, é só uma analogia para você entender, é como se o Espírito Santo nos pegasse, nos levasse debaixo de uma torneira, abrisse essa torneira e a água começasse a ser derramada em nós. E qual é essa água? Essa torneira é o próprio Deus. Você está entendendo? É só para você entender. Você, o Espírito Santo está derramando amor, meu amado, derramando amor, aleluia, amor. O Espírito Santo vai fazer você se sentir amado. O Espírito Santo vai fazer você entender que você é amado por Ele. E quando você o ama, aleluia, quando você é cheio do amor dele, você se entrega à vontade dele. Aleluia. Se coloque de pé neste momento. Você que o horário está avançando e avançado. Uma das funções do Espírito Santo é encher você de amor. Uma das funções do Espírito Santo é encher você de amor. E amor de quem? Amor do Pai. Irmãos, há uma diferença do amor. É claro que na língua grega existem 4 palavras para descrever o amor. Você já sabe dela, eu falei sobre elas aqui em algumas ocasiões. Philos, sorge, entre outras. E o amor que descreve o amor do Pai é a palavra ágape. E o que é o ágape de Deus? É o amor incondicional. O que é o amor incondicional? É o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, que Deus chamou sendo você ainda um pecador. Você não está entendendo? Irmãos, Deus não me amou porque eu estou de terno e gravata. Hoje eu estou sem gravata, né? Deus não te chamou porque você está aí bonitão, cheiroso, passou aquele perfume do Boticário, comprou o Jequiti, você está lindão. Não, Deus te chamou quando você ainda era um miserável, um alcoólatra, um usuário de droga, uma pessoa que a sociedade desprezava. Aleluia. Deus olhou para você naquela condição, aleluia, imunda, aquela condição ruim, aquela condição que a própria sociedade te desprezava. Deus não te desprezou. Deus, aleluia, viu você e injetou amor em você. Hoje nós estamos vivenciando esse amor, aleluia, porque esse amor é real. Você pode duvidar do amor do seu pai, porque a Bíblia do seu pai, da sua mãe, porque a Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer do filho, mas você não pode duvidar do amor de Deus, porque a continuação diz: Deus jamais se esquecerá de você. Você pode duvidar do amor dos seus filhos, mas jamais pode duvidar do amor de Deus, porque o teu Deus cuida, guarda, sustenta você. Este amor é real, esse amor é vivo, esse amor é presente, esse amor, aleluia, está dentro desta igreja nesta noite. Você pode não estar falando em línguas estranhas, você pode não estar pulando, você pode não estar gritando, mas há um fluxo real, contínuo, do trono da graça até o seu coração, aleluia. Há um fluxo contínuo da pessoa bendita do Pai ao seu coração, e essa água, esse fluxo, aleluia, esse líquido é o amor de Deus que alimenta o seu coração, que alimenta a sua fé, que alimenta a sua esperança, que alimenta a sua comunhão com Deus, que alimenta, aleluia, as suas orações, que alimenta-nos nesta noite, não de um alimento humano, carnal, não, mas de um alimento eterno da parte do Senhor Deus. Eu quero orar com você neste momento.